esse obsecratio é a oração em si. Abrir a confiança ao coração. Eu abro a minha mente a Deus, eu abro esse meu coração, eu crio uma confiança dentro do meu coração. Era essa confiança que eu tinha essa semana, mas a minha mente estava assim: basta, ligue para o irmão porque vai dar problema. Mas dentro de mim Deus falava, na sintonia com Ele falava: vai dar certo, pode ter certeza, vai dar certo. Eu ainda comentei com o sargento que estava comigo, tem um compromisso na quinta-feira à noite, e ele, que não é muito de igreja, ele falou: viu, fica tranquilo que vai dar certo. Sabe, além do meu coração, uma outra pessoa veio falar para mim: vai dar certo. Mas eu, ainda duvidando, liguei para ele. E daí Deus veio provar: eu estou aqui hoje, deu certo. Confia em mim. Essa oração é essa. A primeira atitude que Santo Antônio vem nos falar é exato isso. Esse abrir a oração, abrir o meu coração, abrir a confiança, criar um espírito de confiança dentro do meu coração. Oratio, conversa afetuosamente com Ele. Nós que temos filhos, de vez em quando a gente precisa, né? Chegar, abraçar e conversar e falar aos ouvidos e brincar com ele, sabe, trazer uma tranquilidade. Esse segundo ponto, o oratio, que ele vem dizer é exatamente isso: abrir o meu coração. Eu abro o meu coração, depois eu entro em sintonia, uma confiança, eu converso com Deus. Mesmo que seja um momento difícil, que eu fiz no início da minha conversão, e quando eu tenho dificuldade, eu abro o meu coração a Deus, eu entro numa confiança com Deus. Sabe, eu deixo, como Paulo falava, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Talvez eu não tenha capacidade ainda de sentir tudo aquilo que Paulo sentiu, mas eu busco isso. É saber que Deus habita dentro de mim, não sou eu por mim mesmo que vou conseguir. O terceiro ponto, postulatio, apresentar as próprias necessidades. Não de ganhar na Mega Sena. Às vezes a gente pede, graças a Deus, joelho pedindo ganhar na Mega Sena. Não é errado, não sei dizer para vocês se é errado não, mas enquanto um ganha, milhões perde. Então acho que não é muito de Deus. Não estou falando que é errado, cada um faz o que a consciência permite. Mas enquanto um ganha, milhões perde. É que nem jogo de futebol. Nós entramos no campo, meu time, eu peço para Deus para que ganhe. Será que do outro lado também não estão pedindo para Deus? Como é que Deus faz? Não dá para sair do Deus. Deus dá a capacidade, e aí nós voltamos, nós podemos usar isso para entender a santidade. Deus nos dá a capacidade, o dom, para que a gente desenvolva isso em Deus. E aí vai ser, a vida é um curso natural. As coisas não vão mudar. O curso do rio muitas vezes até muda. Muda para melhorar o fluxo da água. A nossa vida tem que ser esse caminho que Deus vai nos direcionando, nos mudando. E aí esse postulado apresentar as próprias necessidades, entrar em sintonia com Deus. E o que é essas necessidades na busca da santidade que Santo Antônio vem nos dizer? O texto é longo, eu resumi esse texto. Ele vem nos dizer assim, que apresentar as minhas necessidades não é o que eu estou precisando para hoje. Também é justo. Estou passando uma necessidade talvez financeira, eu preciso colocar que Deus me ilumine para que se resolva isso. Mas mais do que isso, nesse sentido de santidade, é eu colocar na mão de Deus tudo aquilo que está me afastando de Deus, tudo aquilo que me gera um distanciamento de Deus. Então eu apresento isso a Deus, essas minhas necessidades. Senhor, por mim mesmo eu não consigo parar de beber. Eu preciso da ajuda do Senhor, Deus. Por mim mesmo, Senhor, eu não sou administrador dos meus bens. Eu erro muito, eu perco muito. Eu brinco que eu sou péssimo administrador. O dinheiro entra aqui, cai aqui. É algo que eu preciso aprender, então eu peço a Deus, não para que Ele venha pagar a minha dívida, mas que Ele me ajude a eu administrar. Isso é eu buscar ser santo. Porque eu vou desenvolvendo algo que eu tenho falha dentro de mim, e é eu ser santo e irrepreensível na presença de Deus, é eu conseguir superar as dificuldades que eu tenho. E Santo Antônio vem nos dizer isso. Esse postulado, ele quer dizer exatamente isso: eu me pôr na presença de Deus, eu entregar as minhas necessidades, eu entregar a minha vida, a confiar em Deus, ser transformado, aonde eu por mim mesmo não posso. Por mim mesmo eu não consigo. Eu tenho um vício, eu sou um cara muito irritado. A pessoa vai falar, já estou respondendo.
Eu preciso colocar isso nas mãos de Deus, para que eu consiga superar isso e eu vá atingindo a santidade. Vocês compreendem o sentido dessa necessidade? É a necessidade do interior do meu ser, da minha vida. Sou eu que tenho que entrar em sintonia com Deus, senão eu explodo, a bexiga vai explodindo. Deus precisa perpassar a minha vida. Ele perpassa, Ele transcende a minha humanidade e me conduz nessa santidade. Por isso, os santos nos direcionam a isso, nos mostra que somos capazes. Santo Agostinho foi o mais pecador. Vocês não leram o livro que fala sobre dele, as Confissões, que é fantástico, nos traz. Eu vivia, quando eu li aquilo lá, falei, nossa, é o passo que está aqui. Porque a gente é muito pecador e ele foi terrível. Mas Deus vai usando e vai passando as nossas fraquezas, sem nos arrebentar. Porque nem a bexiga não estourou, ele passa. O quarto ponto, gratiarum acti, que quer dizer, ou pelo menos na tradução que ele trouxe, é mais simples, mas ele vem trazendo num contexto: agradecimento e louvar a Deus. Nós louvamos e agradecemos a Deus todos os dias? É difícil. Eu estou com alguém doente. Ontem um amigo, acho que foi enterrado hoje, a esposa dele cometeu suicídio. Será que esse amigo hoje ele consegue louvar e agradecer a Deus? Provavelmente não. Talvez sim. Mas é que Deus vem dizer assim, esse ponto-chave desses 4 tópicos, para que nós compreendamos essa oração do íntimo do nosso ser. A oração não é para o contexto geral, mas primeiro ela tem que atingir a minha vida. Eu tenho que ser atingido por esse Deus. Louvar e agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Eu tenho lutado muito. Raramente eu tenho me perdido nisso. Eu tenho conseguido muito isso. Quando eu fiquei sabendo de tudo isso que aconteceu esses dias, sem dormir, sabe, sem comer direito, sabe, vendo o sofrimento, era 12 mil famílias sendo retiradas de lá. Mas Deus providenciou para que trouxesse uma alegria no meu coração. Ontem mesmo lá no Rodanel, um lugar deserto, nós tínhamos ficado de plantão, fazendo uns rodízios, rodava e voltava, e eu ficava olhando o morro onde estavam aquelas pessoas, alguns barracos sendo queimados, que foram tirando e foram queimando os barracos. Eu comecei a rezar um terço e estava olhando para o céu e meditando, pedindo para aquelas famílias que não sei, não são alguns, podem estar usando de um certo momento, mas muitos ali são pessoas necessitadas que precisam de acolhimento. Eu comecei a pedir a Deus, e louvar e agradecer. Sabe, Deus foi dando uma alegria no meu coração. Essa é a alegria que o Papa Francisco nos fala no Evangelho Gaudium. Essa alegria do Evangelho, a alegria da Palavra de Deus tem que habitar no meu coração para que eu atinja a santidade. É um caminhar, irmãos. Ninguém vai ser santo de hoje para amanhã, mas de hoje para amanhã eu me tornarei um pouquinho melhor. Deus não quer nenhum de nós aqui diferente, Cortes. Ele não quer você diferente, Cortes. Ele não quer você de cabelo louro, não quer você magrinho, esbelto, não. Ele quer você assim, Cortes. Mas Ele quer o Cortes um pouquinho melhor, amigo. Ele não quer você diferente, meu Deus. Ele quer você do jeito que você é. Só que amanhã um pouquinho melhor, um pouquinho mais na graça de Deus, um pouquinho mais envolvido nessa graça de Deus, um pouquinho mais. Então a oração é isso, eu vou abrindo. E é essa o grande legado de Santo Antônio, porque em todos os sermões, eu livro e vários, ele vai nos trazendo isso. Nós íamos ficar uma semana falando de Santo Antônio aqui, mas o legado dele é nos abrir, fazer-nos compreender essa oração, como que ela deve ser, entrarmos nessa sintonia, sermos movidos por esse Deus, sendo transpassados por esse Deus, não mais o passo. E aí a gente compreende o que em Gálatas 2:20 nos fala, Paulo nos fala, já não sou eu que vivo, é Cristo, porque Cristo vai tomando. Conforme nós vamos abrindo a nossa vida para Ele, a cada passo que nós vamos dando, Ele vai transformando, a minha vida vai sendo mudada. Já não sou eu mais quem habita, porque a cada pecado que eu consigo entregar as minhas
necessidades nas mãos de Deus, a cada pecado que é retirado da minha vida, a cada vício que é retirado da minha vida, a presença de Deus se enche mais, toma aquele lugar. É que nem o câncer vai tomando o corpo do ser humano, mas Deus, quando cura, Ele vai tomando o lugar desse câncer. E Ele está fazendo isso por nós no dia de hoje, nessa noite. O que Ele vem fazendo na minha vida, na vida de todos os irmãos, de todas as pessoas, Ele vai tomando e vai transformando. Então vamos fechar os olhos nossos um minutinho nesse momento e vamos dando nesse, sabe, se entregar a Deus. Nós vamos entregar nesse momento essas necessidades, como Santo Antônio nos fala. Vamos nos entregar no coração de Deus as nossas necessidades, mas não mais as necessidades físicas que nós precisamos no dia a dia, o que nós enxergamos, mas as necessidades do nosso coração, para que Deus consiga habitar um pouquinho mais. Vamos abrir, abra o seu coração, permita, peça a intercessão de Santo Agostinho, de Santo Antônio, como aquela menina pediu. Eu não terminei a história, mas depois ela se casou. Ela conseguiu uma pessoa de bem, um homem de bem, com muito dinheiro, que resolveu toda a situação que ela precisava. Mas foi Deus que foi colocando no coração. Então as necessidades como ela tinha naquele momento, as nossas necessidades para o dia de hoje, a que mais afligiu você no dia de hoje, entrega nas mãos de Deus. Fala: Senhor, toma posse, carrega isso, que eu por mim mesmo não consigo. Eu por mim mesmo não consigo. Eu sou fraco, eu preciso do Senhor. Vai entregando, entrega, vai abrindo esse coração para que esse Deus vá transformando, vá restaurando, vá mudando, vai mudando. Segue. Em outro momento, Santo Antônio nos traz essa frase, o segue, porque quando nós, que está em João 21:19, segue. Jesus fala: segue a Pedro, mas nós, e Deus vem nos dizer essa noite: vai entregando as suas necessidades nas minhas mãos e segue. Pedro, como aquele pescador, devia ser bem bravo, meio ignorante, e Deus fala para ele simplesmente: segue. E hoje, nessa noite, Deus está falando para nós: segue, vai entregando todas as suas fraquezas e segue. Venha, nosso Deus, vem transformar a nossa vida. Entrega nas mãos de Deus todo o seu ser, como Santo Antônio fez. Morreu aos 36 anos de idade, mas na santidade, tanto que foi canonizado logo em seguida a sua morte. É um santo que não teve muito tempo, um processo longo, porque ele foi se purificando na sua vida. A sua morte já o conduziu direto a Deus, a morte humana, física, porque a santidade dele já estava em Deus. Deus nos chama hoje, nos chama exatamente isso, nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos, no seu amor, vivendo esse amor, esse chamado primeiro, vivam e vão se entregando nas mãos de Deus.